Lucas capítulo 1, versículo 46. Todos encontraram? Diga amém. Então nós vamos ler um pequeno trecho do Cântico de Maria. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque atentou na baixeza da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque me fez grandes coisas o poderoso, santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Amém. Somente até aí. Tome o seu assento, glorificando, exaltando e adorando o nome do Senhor. Amados irmãos, está aqui, minha filha. Eu acredito que nessa noite, para nós que estamos aqui, é bem fácil nós falarmos de Jesus. Se eu perguntar para qualquer um nessa noite quem é Jesus, você vai saber dizer. O que ele significa para você, você conseguirá dizer. O que ele mudou na sua vida? Baixa um pouquinho, meu filho, por favor. O que ele mudou a sua vida? Certamente você colocará uma situação ou outra, ou talvez diversas situações, que Cristo tenha operado na sua vida. E eu quero chamar a sua atenção para o que o próprio Deus fez por intermédio de Maria. O próprio Senhor fez por intermédio de Maria. E como no louvor, no cântico que ela entoou, ela mesma proclama o nome do Senhor e diz: por causa disso, todas as nações me chamarão de bem-aventuradas, de bem-aventurada. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. E eu quero que você entenda a magnitude, a dimensão de tudo isso. Deus poderia ter escolhido na sua época, na época de Maria, qualquer mulher. Mas ela escolheu Maria. Nós vimos Deus operar, e na ministração da quarta passada eu falei acerca disso. Deus operou na vida de todos aqueles que temiam ao Senhor, operou na paciência. Operou na paciência. Deus agiu no último instante. Não foi diferente na vida de Ana. Não foi diferente na vida de Rebeca. Não foi diferente na vida de Isabel. E não foi diferente na vida de Maria. Só que o detalhe que vai separar Maria de todas as outras é que ela não era estéril. A Bíblia me fala que, assim como foi feita a leitura da palavra pela missionária Priscila, Maria, ela estava noiva, desposada, esperando o momento de casar com José, filho de Davi. Então ali nós estamos vendo uma menina que a história conta que ela tinha por volta de no máximo 14 anos. Ela era muito jovem. Quais seriam os planos dessa jovem? Nessa idade, meninas de 12 anos, elas estavam sendo preparadas para isso. Para cuidar da casa, dos filhos do marido, para cuidar da casa do marido e gerar filhos. Talvez por média dessa idade aí de 14 anos, Maria estivesse já aguardando ansiosa o momento em que ela seria desposada pelo seu esposo, e ali ela pudesse dar descendência, gerar filhos para José. Mas ela foi visitada por um anjo. Deus enxergou nela, bem-aventurada. E quantas gerações já se passaram desde quando ela gerou Jesus, que essa história é contada, e essas gerações dizem que ela é bem-aventurada.
E eu quero chamar a sua atenção para essa pequena palavra, bem-aventurada. Porque se nós analisarmos quem são os bem-aventurados na Bíblia Sagrada, são aqueles que aguardam com paciência, são aqueles que temem ao Senhor, são aqueles que aguentam o propósito, são aqueles que se colocam diante do Senhor irrepreensíveis, são aqueles que buscam ao Senhor na angústia, são aqueles que quando estão na caverna sendo perseguidos, eles clamam ao Senhor e ali o Senhor responde, aleluia. Esses são considerados bem-aventurados. Mas nós vemos uma mulher que a história não conta o que ela passava, simplesmente Deus escolheu ela. A Bíblia não fala que Maria ela era uma mulher atribulada, ela não fala que ela é uma mulher perseguida, ela não fala que ela era estéril, não fala. Mas só pelo fato da Bíblia dizer que ela era bem-aventurada, já me mostra que antes dela ser bem-aventurada, ela era uma mulher que temia o Senhor. Ela era uma mulher que temia o Senhor e que ela cumpria os mandamentos de Deus. Ela era uma mulher que temia o Senhor, e o Senhor enxergou ela, a ponto do anjo dizer: salve, agraciada, bendita és tu entre todas as mulheres, aleluia. E assim eu vejo na vida de outros na Bíblia Sagrada. Deus poderia ter escolhido qualquer profeta, mas escolheu Elias. Deus poderia ter escolhido qualquer profeta, mas escolheu Jeremias. Deus poderia ter escolhido qualquer outra mulher na Bíblia Sagrada, mas escolheu uma para ser juíza. Entre todos os homens que tinham ali em Israel, Deus escolheu uma mulher para ser juíza entre todos que estavam ali para liderar o povo. E eu entendo que esses que são escolhidos, os escolhidos são separados, são privilegiados pelo Senhor. Deus tocou no coração deles, eles se tornam irrepreensíveis e por isso se tornaram bem-aventurados pelo Senhor. E ela poderia muito bem se envaidecer. Eu estou grávida por um milagre. Eu estou grávida por um milagre. E ela no versículo 46 diz: a minha alma engrandece ao Senhor. Ela louvou a Deus, ela cantou ao Senhor, salmodiou. A minha alma engrandece ao Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor. Um pouco antes dela salmodiar, um pouco antes dela falar acerca das maravilhas e do milagre que Deus operou na vida dela, ela teve um encontro com sua prima Isabel. Quando ela teve um encontro com sua prima, de maneira miraculosa, ela também engravidou, porque Isabel era estéril. E eles aguardavam de maneira paciente, mesmo sabendo que humanamente seria impossível dela engravidar. Eles estavam ali aguardando, e quando eu falo aguardando, eles estavam irrepreensíveis perante o Senhor, tanto Zacarias quanto Isabel. E ali nós podemos dizer que foi o primeiro encontro de Jesus com João Batista. Quando Isabel, nos seus aproximados 6 meses de gravidez, e Maria já recém-anunciada pelo anjo que estaria grávida, e tudo ali o que o Senhor fez por intermédio de José, ela foi visitar ali Isabel, sua prima, e quando ela encontrou Isabel, a palavra do Senhor diz que ambas as crianças pularam nos ventres de suas mães. Ambas pularam. Jesus pulou na barriga de Maria e João pulou na barriga de Isabel. Eu imagino ali a explosão de unção, aleluia, naquele encontro, que talvez tenha sido o primeiro encontro, louvado seja o nome do Senhor, do nosso Salvador, Senhor Jesus, como aquele que iria preparar o caminho para o Senhor, aquele que iria preparar o caminho com a unção de Elias, com a ousadia de Elias, preparando o caminho para
para vir o Senhor e Salvador resgatar todos aqueles que nele creem, porque é exatamente isso que diz a palavra do Senhor, aleluia, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem, aleluia, e ele diz, não só nessa geração, mas em qualquer geração que houver um temente ao Senhor, aleluia, a misericórdia está sobre a vida dele, as bênçãos estão sobre a vida dele, o milagre está sobre a vida dele. Então basta o que, meu irmão e minha irmã? Basta você temer. Isaías capítulo de número 60 vai dizer, aleluia, que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que temem a ele, que temem e tremem ao Senhor, aleluia. Que casa construirei para mim? Qual é o local da minha morada? Mas os meus olhos estarão atentos para aqueles que temem e tremem ao Senhor, aleluia, e obedecem a palavra do Senhor. É isso que diz a palavra de Deus. Então Deus está falando por intermédio desse cântico de Maria, desse salmo, enquanto Maria está salmodiando a alegria dela de ter ficado grávida de maneira miraculosa, de maneira sensacional, maravilhosa na presença de Deus, aleluia. Ela está dizendo que aqueles que temem ao Senhor, aqueles que se colocam perante o Senhor, esses são aqueles bem-aventurados, aleluia. E Deus derramou do Espírito Santo sobre Jesus, e derramou do Espírito sobre Elias, aleluia, para justamente falar do amor de Deus. E aqui eu chego para você, trazendo essa palavra. Aquele que possui o Espírito Santo de Deus, ele carrega sobre a sua vida a ousadia de Elias, ele carrega sobre sua vida a ousadia daquele que foi levantado para pregar as boas novas, e ele carrega também a unção do Senhor Jesus, em que ele foi para o Pai e derramou do Espírito, o Consolador, o que veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É sobre a tua vida e minha vida, meu irmão e minha irmã, aleluia. Aquilo que Cristo prometeu, ele cumpriu na tua vida. A palavra do Senhor vai dizer que não houve profeta maior que, aleluia, que João Batista, não houve profeta nascido de mulher maior que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que Elias. Sabe por quê? Porque esse recebeu do Espírito da verdade, esse recebeu do Espírito da promessa, esse recebeu do Espírito Santo do Senhor, para que hoje fosse proclamado as boas novas a toda criatura, aleluia. Não adianta, meu irmão, minha irmã, eu falar do nascimento de Jesus, não adianta de absolutamente nada eu chegar e falar, Jesus nasceu, vamos comemorar o aniversário do nascimento do Senhor, se eu não fizer uma associação direta do porquê Jesus nasceu. Por que Jesus nasceu? É uma associação direta. E a primeira coisa que talvez venha na sua mente é: para salvar o mundo, para salvar um pecador. Isaías capítulo de número 6, ele estava ali perante o Senhor, em que ele viu 2 anjos, e ali com cada um com 6 asas, com 2 eles voavam, com 2 eles cobriam o rosto do Senhor, aleluia, e com 2 eles cobriam os pés, e ali os olhos de Isaías viram ao Senhor, e naquele momento ele diz: ai meu Senhor, porque eu vi o meu Senhor, meu Deus, e eu sou um homem de lábios impuros, que habitam num povo de impuros lábios. E ele diz que os meus olhos viram a Deus. E naquele momento, saindo do altar, um anjo pegou uma brasa viva com uma tenaz e tocou nos lábios de Isaías, e disse: toma, tua iniquidade foi purificada. E naquele momento ele perguntou: quem eu enviarei? A quem irá falar por nós? Isaías já com o Espírito Santo, Isaías já purificado com a brasa viva que saiu do altar do Senhor, ele levantou a sua mão e proclamou: eis-me aqui, envia-me a mim. Não adianta eu saber que Jesus nasceu para salvar a humanidade, aleluia, se eu não estou apto a pregar a palavra a toda criatura. Não adianta eu dizer que Jesus veio para nos salvar, se
eu tenho o Espírito Santo e eu não prego a verdade do Evangelho a toda criatura. Não adianta eu dizer que Jesus ele nasceu, se eu estou na minha zona de conforto e eu não falo do amor de Deus. Jesus ele lhe chamou para pregar, Jesus ele nasceu para salvar a humanidade, mas ele levantou uma geração para pregar a verdade, pregar as boas novas e resgatar da morte eterna uma multidão para o seu reino de luz e de paz. Quantos glorificam a Deus nessa noite? Eu quero honrar a Deus, eu quero honrar ao Senhor. Aleluia. Se coloque na posição de Maria, se coloque na posição de Isabel, se coloque na posição de Zacarias, se coloque na posição de João Batista, se coloque na posição de Elias, se coloque na posição de Davi antes de pecar, se coloque na posição de Davi, aleluia, de Moisés que se achava pecador e ali ele foi purificado pelo Senhor. Se coloque na posição de Abraão, que mesmo contaminado com os deuses de Arã, da terra ali dos cananeus, ele não se corrompeu, muito pelo contrário, ele escutou a voz do Senhor e obedeceu aquilo que ele vinha dizendo. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te enviar, e lá te farei uma grande nação. Deus, ele chama uma geração para fazer a diferença. Deus, ele chama uma geração para pregar a verdade. Deus, ele chama uma geração para que honrem o nascimento dele, desde o nascimento, a sua morte e sua ressurreição. Aleluia. E se eu bato no peito para falar que eu sou cristão, que eu sou servo, obrigatoriamente eu tenho que falar do porquê Cristo nasceu. Aleluia, para que muitos fossem salvos, para que o nome dele seja glorificado entre todas as nações. E aqueles que recebem o Espírito Santo e pregam as boas novas, levanta a tua mão que isso é profético para a tua vida. Esses serão chamados bem-aventurados do Senhor. Esses serão chamados entre as gerações de bem-aventurados do Senhor. Você é um bem-aventurado, você é uma bem-aventurada. Glorifica o nome de Deus, glorifica o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Eu te convido a ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia.